E na briga de celulares de custo-benefício, hoje temos uma comparação entre dois celulares custo-benefícios, o Xiaomi Poco M3 contra o Redmi 9. São dois celulares intermediários, de entrada intermediária já no mercado. São dois celulares bonitos, com boa câmera, bom desempenho e um ótimo preço, que é o melhor de tudo. Então vamos começar pelas dimensões. As dimensões do Poco M3 têm 16,23 cm de altura, 7,73 cm de largura, 0,96 cm de espessura e pesa 198 gramas. Já o Redmi 9 tem 16,33 cm de altura, 7,70 cm de largura, 0,91 cm de espessura e também pesa 198 gramas. A versão do sistema operacional no Poco M3 é o Android 10 MIUI 12, como também no Redmi 9 trazendo Android 10 MIUI 12. Já na parte de hardware, o processador do Poco M3 é um octa-core com 4 núcleos com 2 GHz Kryo 260 Gold e 4 núcleos com 1.8 GHz Kryo 260 Silver. E o Redmi 9 tem um processador com octa-core com 2 núcleos com 2 GHz Cortex A75 e 6 núcleos com 1.8 GHz Cortex A55. O chipset do Poco M3 é o Snapdragon 662, já o Redmi 9 conta com o chipset MediaTek Helio G80. Em análise de chipset, o Snapdragon mostrou especificações melhores em desempenho de processador e uma eficiência no consumo da bateria, tendo um transistor em tamanho menor, sendo 11 nanômetros contra 12 do Redmi 9. Já o MediaTek Helio G80 mostrou um desempenho melhor no AnTuTu, na versão 8, e tem uma frequência na GPU mais alta, e no restante eles tiveram um desempenho quase próximos. E para auxiliar nesse processamento, o Poco M3 conta com uma GPU Adreno 610, enquanto que o Redmi 9 vem com o Mali G52 MC2. Na parte de memória RAM, ambos trazem uma memória do tipo LPDDR4. O Poco M3 ele pode ter 4 GB de memória RAM, enquanto que o Redmi 9 pode ter 3 GB, ou 4 GB, ou 6 GB de memória RAM. A memória interna do Poco M3 conta com 64 GB de memória interna, enquanto que o Redmi 9 pode ter 32 GB, ou 64 GB, ou 128 GB de memória interna. Outro ponto interessante é que o armazenamento do Poco M3 é um UFS 2.0 contra um eMMC 5.1. O UFS do Poco ele consegue ser melhor, sendo que a armazenagem tem uma gravação e uma leitura mais rápida, sendo assim melhor. Já na memória externa, o microSD do Poco M3 consegue ter até 512 GB de memória, enquanto que o Redmi 9 também pode ter no máximo 512 GB de memória externa. Já indo para a parte de display de tela, o Poco M3 apresenta uma tela de 6.53 polegadas, enquanto que o Redmi 9 contém uma tela de 6.5 polegadas. A resolução de tela do Poco M3 é em Full HD+, 1080 pixels, e tem uma taxa de atualização de 60 Hz. E para o Redmi 9 ele também tem uma tela em Full HD em 1080 pixels, e também tem uma taxa de atualização de 60 Hz. Já a densidade de pixels, o Poco M3 tem 395 pixels por polegadas, como também o Redmi 9 apresentando 395 pixels por polegadas. O pixels por polegada representa a quantidade de pixels em cada polegada de tela no display, então quanto mais tiver, melhor, deixando uma imagem mais nítida com mais detalhes. Aqui no caso eles empataram. E o tipo de tela do Poco M3 é uma IPS LCD, como também o Redmi 9 trazendo uma tela IPS LCD. Entrando na parte de câmera, o Poco M3 apresenta 3 câmeras na parte traseira do celular, sendo uma principal com 48 megapixels, uma macro, uma câmera usada para imagens mais próximas, com 2 megapixels, e um sensor de profundidade com 2 megapixels. Por outro lado, o Redmi 9 conta com uma câmera principal de 13 megapixels, uma ultra-wide, que é uma câmera mais aberta, mais ampla, com 8 megapixels, a macro com 5 megapixels e um sensor de profundidade com 2 megapixels. No tamanho do sensor da câmera do Poco M3, ele tem um sensor maior com 1,5 polegadas contra 1/3 de polegada do Redmi 9, assim ele consegue ter uma imagem com uma profundidade melhor nas fotos. Já o tamanho da abertura da câmera, o Poco M3 tem um tamanho menor, o que permite uma exposição em luz
melhor do que do Redmi 9, e ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas fotos. A resolução de tela do Poco M3 é de 8000 por 6000 pixels, e o Redmi 9 é de 4128 por 3096 pixels. A câmera frontal deles são parecidas, o Poco M3 traz 8 megapixels, como o Redmi 9 também trazendo 8 megapixels. Indo para a parte de gravação de vídeo, o Poco M3 consegue gravar em Full HD 1080 pixels, como também o Redmi 9 gravando em Full HD em 1080 pixels. Ambas as gravações podem ser feitas a 30 fps e a câmera frontal deles também pode gravar em Full HD a 30 fps. Já a bateria do Poco M3 conta com 6000 mAh, contra o Redmi 9 com 5020 mAh. Tanto o Poco M3 quanto o Redmi 9 conta com sensor de impressão digital, e a proteção de tela tanto do Poco M3 quanto do Redmi 9 é o Gorilla Glass 3. Entrando na parte de jogos, a gente vai perceber que eles são celulares parecidos, têm um desempenho bem iguais. Em algumas franquias eles vão sair melhor do que o outro, mas no mais vão ser celulares bem parecidos. Então vamos começar pelo Free Fire. O Poco M3 no Free Fire consegue rodar no Ultra a 60 fps, o Redmi 9 consegue rodar no Ultra a uns 50 fps. No PUBG, o Poco M3 consegue rodar no balanceado a uns 30 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no HD a 30 fps. O Call of Duty, o Poco M3 consegue rodar no muito alto a 30 fps, já para o Redmi 9 consegue rodar no médio a 40 fps. O Fortnite, o Poco M3 consegue rodar no baixo a 20 fps, e para o Redmi 9 consegue também rodar no baixo a 20 fps. Aqui, ambos os celulares apresentaram uma estabilidade no FPS no Fortnite, então você pode até abaixar um pouco a qualidade dos gráficos, das texturas, tentando abaixar sempre o mínimo para pegar um FPS a mais. Para o Arena of Valor, o Poco M3 consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, e o Redmi 9 consegue rodar nos gráficos no Vida a 30 fps. No Asphalt 9, o Poco M3 consegue rodar no máximo a uns 25 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no máximo a uns 28 fps. O PES 2020, o Poco M3 consegue rodar no alto a uns 27 fps, e para o Redmi 9 também consegue rodar no alto a uns 27 fps. Ambos aqui têm uma leve engasgada no jogo, mas nada que atrapalhe a experiência. No Ark, o Poco M3 consegue rodar no baixo a 30 fps, e para o Redmi 9 também consegue rodar no baixo a 30 fps. No Genshin Impact, o Poco M3 consegue rodar no baixo aos 27 fps, enquanto que o Redmi 9 consegue rodar no baixo a 30 fps. Já no Black Desert, o Poco M3 consegue rodar no baixo a 30 fps, e para o Redmi 9 ele consegue rodar no alto a 30 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o Poco M3 consegue rodar no alto a 60 fps, e o Redmi 9 também consegue rodar no alto a 60 fps. O resultado dessa comparação é que são dois celulares similares, são bem parecidos, são considerados intermediário com boa qualidade custo-benefício, eles têm um preço também bem parecido, então são dois bons celulares. Falando sobre o design, ambos são bonitos, tem uma construção bonita tanto na parte frontal como na parte traseira. Na parte traseira do Redmi 9, no centro fica as câmeras e a impressão de tela. No Poco M3 ele fica na parte superior, mais na lateral, com o símbolo da Poco. São dois celulares bonitos. Quando se fala em cor, o Poco M3 no preto e azul é muito bonita. Até a cor amarela do Poco M3 achei interessante e bem chamativo. As cores do Redmi 9, apenas o cinza me agradou, a cor verde e a roxa não gostei tanto assim. Ambos têm o mesmo peso e suas dimensões são bem parecidas, então meu voto para design vai para empate. Em desempenho, ambos têm um bom poder de processamento. Olhando para a parte de jogos, tiveram desempenhos semelhantes, conseguindo ter uma boa qualidade gráfica com um bom FPS, tendo algumas diferenças em algumas franquias, pois teve um empate no Free Fire, no Fortnite, no Asphalt 9, no PES 2020, no Ark e no Genshin Impact e no League of Legends. O Poco M3 no Call of Duty e no Arena of Valor ele se saiu melhor. O Redmi 9 no PUBG e no Black Desert
ele foi melhor. Então dá para perceber que eles são muito parecidos, têm um desempenho bem parecido, e é muito difícil ter uma decisão sobre esses dois. A memória RAM do Poco pode ter 4 GB contra um Redmi 9 com 3 ou 4 ou 6 GB de memória RAM. O armazenamento também é um pouco parecido, só que o Poco M3 chega a 64. O Redmi pode ir de 32, 64 ou até 128, então é o suficiente para eles. Então dessa forma, na parte de desempenho, meu voto vai para empate. Já na parte de câmera, o Poco M3 ele tem 3 câmeras, tendo uma principal de 48 megapixels, uma macro com 2 e um sensor de profundidade com 2. O Redmi 9 ele é inferior, sendo uma principal com 13, uma ultra-wide com 8 megapixels e uma macro com 5 megapixels. E o sensor de profundidade também com 2 megapixels. O sensor e a lente e o sensor do Poco M3 também é melhor. Na parte frontal, o Redmi e o Poco M3 eles são iguais, tendo 8 megapixels. Na parte de gravação, eles também são iguais, gravando em Full HD tanto na parte traseira como na frontal, a 30 fps. Então na parte de câmera, o Poco M3 ele é um pouco superior ao Redmi 9, então meu voto vai para ele. Já na parte de bateria e tela, a bateria do Poco M3 é superior com seus 6.000 mAh contra os 5.020 mAh do Redmi 9. A tela do Poco M3 é de 6.53 polegadas contra uma 6.5, é quase igual. A resolução de tela dos dois é em Full HD+. Os dois têm o mesmo pixels por polegada, que é 395 pixels por polegada. A tela é a mesma, sendo uma IPS LCD, e ambos têm uma taxa de atualização de 60 Hz. Então, para a bateria, o meu voto vai para o Poco M3 e a tela, o meu voto vai para empate. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas cancelar custo-benefício, ambos levam a essa. Outro empate, parece que essa comparação foi só empate deles. Só que sendo assim, o Poco M3 ele é um pouco mais caro, sendo os R$ 1.200 hoje, sendo um pouco mais superior ao Redmi 9 na câmera e na bateria. No restante ele teve um desempenho igual. O Redmi 9 ele está numa faixa de preço dos R$ 1.080 hoje. Ele é inferior na parte de câmera e bateria, mas no restante ele tem um desempenho bom em jogos e a tela dele também empata. Então são dois celulares bons. Se você quiser um celular barato entregando uma boa qualidade em desempenho e tela, pode ficar com o Redmi 9 de boa. Se quiser investir um pouco mais, uns R$100 ou R$120 e melhorar a câmera e a bateria, pode ficar com o Poco M3. Então são dois celulares custo-benefício incrível, com bom desempenho, rodando vários jogos na atualidade. E você? Qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gosta, e caso você queira saber mais sobre eles, clique no link na descrição e se inscreva no canal para receber os vídeos novos toda semana.